Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao círculo cromático. No último vídeo eu fiz a cor amarela, agora eu vou fazer a cor laranja. E para essa cor eu utilizei ideias que vocês colocaram nos comentários. Então se você quer a sua ideia desenhada na cor vermelha ou na cor verde, comenta aqui embaixo personagens que combinam com essa cor e aí quem sabe o seu comentário aparece aqui no vídeo. Bora pro vídeo então! O primeiro personagem que eu tô desenhando é o Darwin de Gumball, o Incrível Mundo de Gumball, eu acho que é esse o nome do desenho. Gumball não é um desenho que eu assisto muito, mas eu acho bem legal. Eu gosto bastante que o nome da mãe deles é Nicole. Não sei porquê, mas eu me identifico, assim. Nunca vi um personagem com esse nome tão bonito num desenho. Enfim, como vocês podem ver, eu tô começando pelo meu primeiro rascunho. Eu faço 2 rascunhos e como são desenhos que eu não costumo fazer, eu faço um rascunho mais das formas que eu preciso desenhar e aí depois eu venho refinando essas formas. O Darwin é uma forma super simples de desenhar, é 2 bolinhas com pernas, né? Eu gostei bastante de desenhar ele porque ele é bem facinho. Então logo que eu terminei a estrutura, eu já comecei a refinar o rascunho. E eu sou uma pessoa que faz rascunhos um pouco mais limpos. Eu não faço muito rabiscado, eu gosto de ter uma linha bem limpa para eu poder passar depois a arte final. Eu optei em fazer os personagens sem utilizar a ferramenta que eu mais gosto aqui do Procreate, que é a simetria. Eu fiz o segundo personagem, inclusive, numa posição que eu não tô acostumada a desenhar. Eu confesso que eu fiquei impressionada e orgulhosa do resultado final da minha ilustração. Por quê? Eu tô desenhando muito para aquele projeto de 301 desenhos, né? Então eu tô desenhando praticamente todo dia. O projeto tá me fazendo evoluir muito a minha ilustração, a minha arte, eu tô gostando bastante. Aqui eu tô usando uma ferramenta super conhecida do Procreate, que é o Liquefazer, para dar uma ajeitadinha no formato do rosto. Gosto de fazer todos esses ajustes na ilustração na fase do rascunho, porque o Procreate ele é baseado em pixels. Então se eu for aumentar ou diminuir a minha ilustração depois de pronto, ela vai perder qualidade. Então eu prefiro fazer esses ajustes do Liquefazer, de reposicionar, redimensionar a ilustração na fase do rascunho, que é a fase que eu tô agora. Apesar de ter umas linhas mais limpas, né, mais bonitinhas, isso aqui é só um rascunho. O pezinho do Darwin, ele é exatamente igual, ou seja, ele é espelhado. Então aqui, nesse ponto da ilustração, eu utilizei a simetria para desenhar, mas foi somente aqui nesse local. Quem comentou para eu desenhar o Darwin foi a Elo. Muito obrigada, eu adorei desenhar ele. O rascunho tá finalizado, agora eu vou fazer o segundo desenho. Vocês estão preparados para a doideira que vai acontecer aqui? Eu demorei muito para fazer esse rascunho, mas o resultado final ficou bem legal. Agora não parece, mas eu tô desenhando um Charmander. Eu vou deixar linkado aqui na descrição a referência lá do Pinterest que eu peguei, porque eu não sei o nome do artista. Então eu vou deixar linkado a referência que eu utilizei. Nesse momento eu tô marcando todas as posições que eu preciso fazer. Os bracinhos, a cabeça, o corpo, o rabo do Charmander. E eu tô só marcando onde vai ficar mais ou menos. Depois de delimitar essas formas rústicas, eu venho com o Liquefazer, que é a ferramenta aqui do Procreate, e eu vou dando um formatinho mais favorável para o meu personagem. Então ele tem uma entrada no corpo aqui, o formato da cabeça dele também é um pouquinho diferente, não é redondo, perfeito. Então o Liquefazer ajuda bastante nessa fase do pré-rascunho. Quem sugeriu a ideia de desenhar o Charmander foi o André, então muito obrigada, André. Eu adorei desenhar ele, mas foi um desafio. Como eu falei pra vocês lá no início, eu me desafiei mesmo. Eu escolhi desenhar o Charmander numa posição não muito convencional. Eu escolhi uma referência, eu tô copiando literalmente a referência. E ele tá numa posição super diferente que eu não tô acostumada a desenhar. Então, realmente, pra mim, foi um desafio. Na edição, eu deixei a maior parte do meu processo de ilustração, como eu faço, o rascunho, tudo. E eu acelerei o vídeo vezes 2. Então, vocês estão vendo eu fazer o rascunho na velocidade 2, tá? Então não tá na velocidade comum, pode parecer que tá um pouquinho mais rápido. E como eu deixei todo o processo de rascunho, vocês vão ver as partes em que eu também não fiquei satisfeita com o desenho. Então, o olho, por exemplo, o rosto no geral do Charmander foi algo que eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu não tava conseguindo enxergar o Charmander de verdade ali. Eu tava tendo um pouco de dificuldade com a posição. Então eu fiz esse olho aqui e quando eu tirei a minha mão de cima, ficou assim. E eu achei muito engraçado, tanto é que eu fiz ali uma risadinha. E aí eu resolvi partir para outra parte do desenho, porque às vezes se você ficar tentando fazer muitas vezes aquela parte que você não tá acertando, você vai travar por completo. Então eu resolvi fazer
a parte de baixo e lá no final eu volto pro rosto do Charmander. Eu me desafiei nessas ilustrações. Na primeira ilustração eu fiz só um Tamagotchi e eu fiz ele 2 vezes, né? Então eu meio que dupliquei a ilustração. Só que dessa vez eu fiz 2 desenhos diferentes. Eu gostei bastante da minha ousadia. Falei assim, vou fazer 2 desenhos. Peguei 2 ideias que vocês me deram aqui nos comentários e botei em prática. Falando nas sugestões de desenho, se vocês não sugerirem nada, vai sair só Tamagotchi e Pokémon. Bom, nessa parte aqui eu voltei a fazer a cabeça, eu tava realmente tendo bastante dificuldade e pra quem não sabe, o meu marido é desenhista, ele desenha super bem, então eu pedi pra ele me ajudar pra eu entender o que eu tava fazendo de errado e essa aqui é a mãozinha dele me mostrando, ele falou que a cabeça tava no formato errado e aí eu consegui entender por que eu não estava enxergando o Charmander. Ele falou para eu alargar um pouco a cabeça do Charmander, aqui ele me mostrando exatamente aonde eu tenho que arrumar. E eu sempre peço a sugestão dele para ver se o desenho tá legal, para ver se tá certo, está na proporção correta. Às vezes ter um olhar de fora ajuda bastante. E como ele adora desenhar, sabe desenhar, ele me ajuda bastante nessa parte. Aqui eu já tô conseguindo acertar o olho e para eu conseguir visualizar o Charmander eu ainda tava tendo dificuldade. Eu tava falando pro meu marido assim, nossa, não tá aparecendo o Charmander. E ele falava, tá sim, tá igual o Charmander. E aí quando eu pintei essa parte preta do olho, eu finalmente consegui enxergar o Charmanderzinho ali e achei que ficou super bonitinho o resultado final. E com os 2 rascunhos prontos, tá na hora de passar as linhas finais. Se você usa o Procreate e quer saber qual brush eu tô usando, vou deixar disponível para download aqui os brushes que eu gosto de utilizar, mas é basicamente sempre os mesmos brushes que eu utilizo. Para fazer a pintura, eu utilizei as cores direto da referência que eu tinha, então eu peguei as cores direto da imagem, por isso que a linha do Charmander tá assim meio vermelhinha, amarronzada. Achei uma cor super diferente para a linha, mas eu acho que super combinou com o Charmander, esse vermelho mais escuro deu um ar muito legal para a ilustração, mas o Darwin eu fiz na cor preta normal mesmo. Vou falar um pouquinho sobre as minhas escolhas, por que eu escolhi desenhar o Darwin e o Charmander. Eu gosto de desenhar personagens que eu conheço. O Darwin eu conheço, não é um desenho que eu assisto, mas eu conheço o mundo de Gumball e gosto bastante, acho super bonitinho, a ilustração é super diferente e ele é uma ilustração fácil de fazer. Então, como eu ia fazer 2 desenhos, já estava com isso na cabeça, eu escolhi o Darwin por ser meio que um alívio. Então, o Darwin foi o primeiro e o Charmander porque Pokémon é minha paixão. Eu adoro Pokémon. Eu jogo Pokémon desde mais ou menos ali 2007. Foi o meu marido que me mostrou quando a gente começou a namorar. Ele me falou sobre esse jogo super legal que ele jogava e eu me apaixonei. Desde então, todo jogo novo que sai de Pokémon eu compro, mesmo o gráfico não sendo lá essas coisas. Inclusive, o último jogo de Pokémon que saiu, Scarlet Violet pra Switch, é terrível, assim, cheio de bug e tal, mas eu joguei mais de 200 horas. Eu amo jogar Pokémon e tem várias formas de jogar Pokémon. A minha atividade favorita é caçar Pokémon Shiny. Tem gente que gosta de jogar o competitivo, eu não gosto muito, eu gosto mesmo é de pegar Pokémon brilhante. E se você não sabe do que eu tô falando, é o seguinte: todo Pokémon ele tem uma cor específica. Por exemplo, o Charmander, a cor original dele é um laranja bem forte. Essa é a cor padrão do Pokémon. Quando esse Pokémon ele vem para você na natureza da forma brilhante, ele vem em uma cor diferente. E você achar um Pokémon Shiny é algo raro. É uma chance em 4.096. E se a gente estiver falando de iniciais, como é o caso do Charmander, você só consegue isso fazendo ovos de Pokémon. Então imagina fazer 4.096 ovinhos para vir um Charmander Shiny. Então, em todo jogo que eu compro, eu caço Pokémon Shinies, porque um dos meus objetivos de vida, sim, é da vida mesmo, porque isso vai demorar muito tempo, é completar todos os Pokémon Shiny. E quando eu digo todos, é todos mesmo. Por exemplo, eu quero ter o Charmander, o Charmeleon e o Charizard. Enfim, acho que deu para entender. Como eu falei pra vocês, se vocês não comentarem aqui embaixo algo pra eu desenhar, vai sair só Tamagotchi e Pokémon. Não que isso seja ruim, se você quiser comentar Pokémons aí da cor verde ou vermelha, eu vou adorar. Chega de falar de Pokémon, senão eu fico aqui o dia inteiro conversando sobre isso. Na ilustração, eu tô utilizando um método de pintura super simples, que é o Drop Color, onde você fecha a forma que você quer pintar
No caso aqui eu tô fechando o corpinho do Charmander e uso a cor para colorir tudo. Eu acho mais prático pintar dessa forma e depois colocar a textura com algumas ferramentas aqui do Procreate. Normalmente eu ensino a colocar essa textura e fazer esse tipo de pintura aqui no meu canal nos tutoriais de desenho digital completo. Então se você quiser aprender a pintar ou a desenhar comigo, tem vários vídeos aqui no canal ensinando sobre isso. E engraçado como no primeiro desenho tinha fogo e nesse segundo também vai ter fogo, mas agora eu resolvi pintar de uma forma diferente. Eu não vou mesclar as cores do foguinho, eu vou deixar essa forma assim, sem utilizar o desfoque gaussiano para juntar as cores. Assim também fica super bonitinho, inclusive eu até prefiro desse jeito, com cara mais de ilustração mesmo. E para finalizar o Charmander, uma candura fofinha, porque mesmo com essa cara de brabo, ele tá super fofo. Eu vou mostrar os desenhos do círculo cromático só lá no final para vocês verem como vai ficar. Agora é a vez do Darwin, e o Darwin eu resolvi contornar ele com as cores originais, inclusive eu usei de referência um desenho original do Darwin, eu não peguei uma fanart, nada disso, eu peguei um desenho original mesmo, e as cores também direto da referência que eu tava vendo, então é só pegar um desenho do Darwin e olhar e desenhar igual. E essa animação tem essa característica de ser bem marcada, com linhas bem grossas, né? Então eu mantive isso aí de fazer as linhas pretas um pouco mais espessas e o Darwin ficou super bonitinho no final. Eu amei o resultado dele também. E super combinou com o Charmander. Eles estão olhando para o mesmo lado. O Charmander super bravo e o Darwin com essa cara de espanto, né? Ficou muito legal a combinação das duas ilustrações. O que será que está acontecendo? O que eles estão vendo para o Darwin ficar tão assustado e o Charmander tão bravo? E eu falei lá no início, uma das coisas que me chamou a atenção nessa animação foi quando eu ouvi eles falando com a mãe e o nome Nicole, porque não é um nome que eu vejo muito em animações, em personagens. Então quando eu vi a primeira vez me chamou bastante atenção, confesso. E como o meu nome não é um nome muito comum, assim, tipo Maria, é raro eu ouvir ele sendo falado. Então quando eu ouço em animações, novela, filme, eu fico feliz, eu acho diferente, eu gosto bastante. Não sei, posso estar falando besteira, mas não é um nome que eu ouço muito. Curiosidade, quem escolheu meu nome foi a minha irmã mais velha. Ela tinha uma amiga chamada Nicole e ela gostava muito. Bom, pelo menos essa foi a história que minha mãe me contou, né? Se é verdade, eu não sei. Voltando a falar da ilustração, como eu falei pra vocês, eu peguei as cores do Darwin na foto que eu utilizei de referência, então são as cores originais, e o laranja dele é bem mais forte do que o laranja do Charmander. Se você não sabe como pegar as cores de uma foto de referência para utilizar no Procreate, vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você ver um vídeo sobre dicas do Procreate, onde eu ensino a fazer exatamente isso. O Darwin tá quase finalizado, só falta pintar as meias e colocar a textura. Eu coloquei textura tanto nele quanto no Charmander. E eu faço dessa forma assim, eu coloco uma cor por cima e eu utilizo a camada de ruído. Então eu venho aqui e coloco um pouquinho de ruído e depois eu mudo o modo de mesclagem da camada e tiro a opacidade. E aí eu escolho a que mais combina e fica desse jeito. Na primeira ilustração eu não coloquei textura e me arrependi. Agora, para finalizar, eles já estão posicionados, eu só vou mostrar o resultado final quando eu terminar tudo. Eu tô fazendo aquele contorninho branco que eu fiz também quando eu desenhei os Tamagotchis na cor amarela. Para mim, esse contorno branco, ele abraça a ilustração, eu amo fazer, fica muito com cara de adesivo. E eu gosto de fazer assim, manualmente, desenhando o contorno. Eu já ensinei a fazer de uma forma mais prática, mas eu não tenho jeito. Eu gosto de fazer assim, desenhando cada linha, às vezes fica meio desigual, mas pra mim isso é um charme. Vai dizer que esse Charmander não ficou uma fofura, eu amei o resultado dele, a referência tava muito linda também, por isso que o resultado final também ficou muito bonito. Assim como eu fiz no disco cromático amarelo, na cor amarela, eu vou fazer aqui no laranja também umas formas saindo da cor pra dar um ar mais legal pra ilustração. Dessa vez aqui eu escolhi fazer triângulos, acho que combinou com essa cor laranja, fazer vários triângulos saindo assim, como se a cor tivesse meio que explodindo. Provavelmente eu vou fazer isso em todas as cores, para o círculo cromático ficar super bonito. É um passo bem simples na finalização do desenho, mas que faz uma diferença. Na cor amarela eu fiz bolinhas e aqui eu tô fazendo triângulo. Eu vou colocar umas bolinhas também para preencher aqui. Essas formas geométricas, elas preenchem bem o desenho e deixam o resultado final super bonito. O desenho tá quase finalizado, eu quero saber se vocês gostaram desse formato de vídeo, onde eu acelerei um pouco, mas deixei boa parte do processo. Eu fiquei apaixonada pelo meu Charmander.
Olha o resultado desse círculo cromático, tá ficando muito lindo. Então é isso, pessoal. Essa foi a ilustração de hoje, o Charmander e o Darwin, que vocês falaram aí nos comentários para eu desenhar. Coloquei os triângulos saindo do círculo cromático, ficou super bonito, eu tô super orgulhosa da minha ilustração. As próximas cores são a vermelho e a verde, então uma das duas. Então comentem aí personagens que vocês querem que eu desenhe com essas cores. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo. Aproveita que tá por aí, não esquece de deixar aquele like, me ajuda muito. E a gente se vê na próxima. Tchau!